E agora, para a gente fazer o encerramento oficial do CITUS 2026, eu quero convidar aqui para fazer isso uma das pessoas principais para o CITUS 2026 estar aqui em Salvador, se não for a principal, a nossa vice-prefeita, Ana Paula Matos. Pessoal, boa tarde. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. De fato, a pauta da sustentabilidade ambiental e social é uma pauta muito cara para Salvador. E quando a gente fala da sustentabilidade no turismo, é entender Salvador, a sua razão de ser, e talvez pensar, inclusive, o próprio Brasil. Mas, antes de mais nada, me permita, meu caro Ricardo, agradecer pela escolha, dizer que é muito importante ter o Instituto aqui com a gente, fazer essa escolha por Salvador, pelo Nordeste, pelo Brasil, esse Brasil, de fato, que precisa mostrar para o mundo quem ele é, porque nós somos encantadores. Nós temos a beleza natural, mas nós temos o nosso povo, que é um povo amoroso, inteligente, capaz, talentoso, e que precisa ser cada vez mais reconhecido por isso. E estou muito feliz de receber meu amigo Freixo, meu presidente de honra da Embratur. Agora quem está é Bruno Reis, não é o prefeito Bruno, mas é outro Bruno Reis, também um grande amigo, que trabalhava com a questão da internacionalização do turismo. Dizer, Freixo, que na nossa caminhada foi muito bom saber que a gente nunca olhou sigla partidária. O nosso partido é o povo brasileiro, o nosso partido é o turismo do Brasil, é entender esse vetor econômico tão importante. E isso fez com que a gente pudesse sempre ter discussões de alto nível, inclusive, nossos corações se irmanaram e nos tornamos amigos, porque a gente sempre quer o melhor para o país. E é esse país que a gente espera e acredita e está ajudando a construir, onde a política pública ela é feita pelas pessoas e para as pessoas. Então, por isso que eu comecei falando, tive a ousadia de falar em sustentabilidade ambiental e social. Para a gente entender que pensar em turismo, como o Freixo falou, 8 bilhões, é pensar em economia, é pensar em emprego, é pensar em renda, é pensar em pessoas. Só que a gente precisa fazer isso, meu querido Clarindo, meu amigo, com equidade. Precisa fazer com que cada pessoa, na sua capacidade, na sua potência, tenha esse benefício. O turista, ele tem que ser muito bem tratado e muito bem recebido. Mas, todos os dias, a cada segundo, o morador do local, no nosso caso, soteropolitano baiano, também tem que ser. Então, a cidade ela é boa para o turista quando ela é boa para o seu povo. Feita essa introdução, quero dizer a vocês que nós temos nos preocupado em investir e cuidar da cidade. Não só, minha querida professora Tânia Fischer, na qualificação profissional, na relação com o trade, na relação multinível, e aí envolve a Embratur, o próprio governo do Estado, a Setur. Luiz, manda um abraço para o meu querido amigo Maurício. O nosso trade, todo o nosso grupo, entender que a gente pensa Salvador, pensa o Brasil, pensa o turismo, nessa lógica das relações. E nas relações com as organizações sociais, com as organizações que querem o melhor para o nosso país. Eu acabei de vir de Brasília, estava lá desde ontem na FNP, Federação Nacional dos Prefeitos, discutindo um programa chamado Mutirão Brasil, que é de uma rede internacional do C40, do GECOM, que é o Pacto Global dos Prefeitos para o Clima e Energia, discutindo o quê? Sustentabilidade. Entender que esse país, que é signatário dos grandes acordos, que está nas COPs, precisa sair do ideal e materializar. A gente materializa quando tem um evento como esse. Materializa quando as políticas públicas para o turismo são políticas que pensam o melhor para o seu povo de modo sustentável. E aí, Ana, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Esse evento surge de uma reunião com a Secretaria da CECIS, Ivan Euler, o nosso subsecretário Valtinho, comigo, com o Guilherme, da Orla Brasil, onde a gente estava falando, olha, nós estamos com uma nova orla, essa orla tem uma concessão, e eles, na palavra do Guilherme, com minha livre tradução, mas a gente não quer se contentar apenas na questão da monetização, de receber e receber bem o turista. A gente quer fazer isso com um legado para a cidade, quer ser um palco para o show, quer ser um palco para a banidade e para a cultura. Então, para fazer isso, eu tenho que pensar no agora e no futuro. Quando a gente pensa, por exemplo, e a gente executa uma obra como a revitalização da praia de Estela Maris e de Patamares, a gente entendeu que ali tinha restinga. Como que eu vou fazer para preservar? Eu vou fazer, então, um viveiro de restinga. Ali tem desova de tartarugas, dos ovos de tartaruga. O que é que eu tenho que fazer? A iluminação ela tem que ser pensada de modo que aquelas tartarugas, quando colocarem os ovos, elas não tenham prejuízo.
Então, a gente pensa essa Bahia, essa orla, que é boa para os turistas e para os baianos, mas entender que ela tem que ser boa a longo prazo. Eu não posso ter algo que seja utilizado como turismo predatório. Não. Ela vai ser utilizada, a gente vai aproveitar a praia, a beleza, vai ser feliz, vai ter a alegria, Freixo, mas vai entender que isso tem que ser em parceria, em equilíbrio com o meio ambiente. E a gente pensa isso o tempo inteiro. Eu vou trazer uma informação que talvez vocês não saibam. Salvador ela é dividida em cidade alta e cidade baixa, todo mundo sabe, né? E é linda. Vocês sabem por quê? Porque a gente está no topo de uma falha geológica. O que nos dá a beleza, nos dá também a preocupação com as questões ambientais, com as mudanças climáticas. Porque as pessoas mais pobres e mais vulneráveis moram nos morros sujeitas a deslizamentos e desabamentos. É lindo para a gente viver. É lindo para a gente estar aqui, ó, do lado da prefeitura, vendo aquela vista incrível, ver essa Bahia maravilhosa. Mas essa beleza de estar nessa falha que separou a cidade em cidade alta e cidade baixa, ela nos torna vulnerável e com mais necessidade de preocupar com a sustentabilidade e as questões climáticas. Então, quando eu penso turismo, e eu entendo que a gente está numa cidade que é um museu a céu aberto, que ela é linda, é uma cidade que tem uma história, que onde você passa tem um cheiro, tem um som, tem a cultura, tem a amenidade, tem a raiz ancestral. Eu tenho um parque Pedra de Xangô. Não à toa, Walter deixou de ser subsecretário do turismo e foi ser da cidade sustentável, para entender isso. É um espaço que eu quero o turista, não é para monetizar, não, é para ele conhecer e reconhecer essa força ancestral da Bahia, se encantar, vibrar e, ao mesmo tempo, entender que isso é Bahia. Essa é a força do nosso povo. Mas é também para a gente, enquanto cidadão, especialmente as pessoas de religião de matriz africana, terem onde elas encontrarem as suas plantas, as suas árvores, o seu solo sagrado. A gente tem que preservar. Preservar para o turista, mas, antes de tudo, para a própria cidade, para o próprio povo e para a própria história. Nós temos a segunda baía mais navegável do mundo. A galera que toda do mar está ali vai falar com maior propriedade do que eu. Nós somos reconhecidos, tem uma legislação federal como a Amazônia Azul, a capital da Amazônia Azul. Então, nós temos, nessa década do oceano, nessa força da economia do mar, uma potencialidade turística enorme. Mas tem que ser sustentável. Eu não posso ter um mar com muita poluição, com plástico, com os nossos animais, com as nossas tartarugas que a gente encontra no Porto da Barra, no mergulho, ó, você entra andando, você não precisa nem vir com alto mar num barco. Eu já tive essa oportunidade no final do ano passado. Se esses animais estiverem numa cidade, ou num estado, ou num país, ou no mundo, que não tem a preservação e um cuidado, e uma cultura, e uma força verdadeira do respeito ao meio ambiente, pode ser que isso não se perpetue. E a gente perca essa coisa tão linda que é o equilíbrio da natureza. Então, estar aqui hoje é muito mais do que estar num evento, encerrando um evento como cidadã, como ex-secretária de Cultura e Turismo, como alguém que milita na sustentabilidade e que pensa no seu povo. É como alguém que ama o seu país e que entende que a gente não pode pensar em perspectiva de futuro sem entender no presente a importância da sustentabilidade e entender que isso é fundamental no vetor do turismo. Claro que se minha casa está bem cuidada, se ela está arrumada, se eu entendo esse valor, quem vier de fora vai ficar encantado e vai voltar mais vezes. Agora, como o Freixo falou, tem tecnologia. Nós, enquanto Bahia, enquanto cidade de Salvador, nós crescemos 71% no turismo internacional, ajudando a elevar os números do turismo nacional. Mas por quê? Porque a gente também está trabalhando com tecnologia. A gente está trabalhando em grupo. Nós estamos investindo no destino turístico inteligente e um dos 13 eixos é especialmente a sustentabilidade e a acessibilidade. Então, eu não faço esse turismo sustentável. E sustentável, o nome ele é muito lindo. Quem parar para pensar sobre ele, a gente muitas vezes associa ao meio ambiente, sustentabilidade ambiental, mas sustentável é o fato de ser algo perene, algo que se recria, que se fortalece, que se alimenta nessa própria história. Então, eu não faço turismo sustentável sem entender a minha força de natureza, a minha força de povo e de equilíbrio. E esse é o chamado. Quem está aqui é alguém que se importa com o tema. Mas nós podemos ser embaixadores da temática. Nós podemos ser embaixadores da economia circular, da logística reversa, do entendimento de que o turismo não pode ser predatório. Ele tem que trazer economia, tem que trazer força, mas ele tem que respeitar a característica de cada lugar.
E para cada povo, para cada interesse, para cada tipo de turista, você vai entender como fazer isso. O turista português, como o Freixo trouxe, ele quer o turismo de sol e praia. O turista alemão, ele gosta da cultura. E como é que eu faço para equilibrar as duas coisas? Como é que eu faço para atrair para cada público o espaço adequado, ter de fato a sua rota adequada? Salvador se orgulha de ser Salvador, capital afro. A gente tem o nosso rolê afro. É uma cidade que aprovou a lei do turismo religioso. Tudo isso faz parte da sustentabilidade. Eu não vou me alongar, mas eu queria só trazer essa mistura do sustentável com o turismo, na lógica ambiental, mas também na lógica social, dizendo a vocês que a nossa cidade é uma cidade que, se tirar uma foto, ela ainda tem problemas, ela ainda pode crescer muito nesse turismo sustentável, Guilherme. Mas ela já avançou demais, se você pegar um filme. E avançou porque nós temos coragem de enfrentar os problemas juntos, no coletivo, mas no coletivo próximo. Então, o mote nosso é: Salvador é cidade resiliente. Salvador está nos fóruns internacionais com projetos importantes, como, por exemplo, o IPTU Verde e o IPTU Amarelo. Se você quiser trazer um grande hotel, um grande equipamento turístico, você tem incentivo municipal para que você faça de modo sustentável, para que você tenha um ticket médio maior, atraindo o turista que reconhece e dá valor a isso, e a cidade está disposta a abrir mão do seu tributo para poder participar desse processo de modo a incentivar o seu crescimento. Então, Freixo, o turismo sustentável é reconhecer a força da nossa Bahia, é reconhecer a força do nosso povo, é ter cuidado em cada política pública, mas é também entender que, se a gente educa ambientalmente o nosso trade, os nossos prestadores de serviços, se a gente faz isso com o pequenininho na escola, como a gente está com um projeto agora, com a própria PBio, Petrobras e Combustíveis, a gente lançou no dia 5, dia do oceano, não é isso, Ivan? Foi dia 8, desculpe. Já estou acelerada. A gente acabou de lançar, dia 8, aqui, um projeto com a Petrobras, onde todo o azeite de dendê das baianas do Acarajé, ele pode ser reaproveitado. E ele, ao invés de estar poluindo o meio ambiente, ele vai trazer força econômica para as baianas e para o nosso povo. A gente fez isso agora. Comemoramos no domingo com os recicladores, dia 7, os catadores, a força deles e o trabalho. Então, em cada pedacinho da cadeia do turismo e da cadeia social da nossa cidade, a gente está trabalhando e está investindo. Então, o meu chamado, Ricardo, é continue acreditando em Salvador, continue investindo nessa educação ambiental, nesse trabalho de articulação entre os entes, que a gente vai continuar trabalhando sempre juntos pelo nosso povo. E aí, uma cidade que é bem cuidada, uma cidade que tem a preocupação e tem no seu DNA, no seu valor, o respeito à sustentabilidade ao meio ambiente, consegue fazer isso na sua lógica e nas políticas do turismo, é uma cidade que tem tudo para continuar crescendo e trazendo o Brasil junto. Porque, se nós estamos 13% a mais, a gente está trazendo o Brasil junto com a gente. E aí, quem ganha é o nosso povo mais simples, mais vulnerável, que está recebendo da nossa política pública a requalificação urbana, a proteção de encostas, a educação ambiental, os projetos. Mas a gente quer, sim, esse dinheiro do turista, não só para dinheiro circular na economia, mas para que ele saia dizendo ao mundo: olha, o Brasil não é só problema de segurança pública, não. O Brasil não é só problema de desigualdade, não. O Brasil é de um povo bom, inteligente, competente, capaz, talentoso e feliz. Que a gente compartilhe com o mundo a nossa felicidade e a nossa real preocupação ambiental. E venham os turistas, mas os turistas que vão contribuir para a nossa cidade e para o nosso povo. Um beijo, muito obrigada.